No vídeo de hoje, nós abordaremos uma das referências bibliográficas mais aguardadas do edital para professor do estado de São Paulo. Bom, esse vídeo é sobre Doug Lemove, aula nota 10, 3.0. Então, se você está interessado por esse curso gratuito que eu estou disponibilizando aqui no canal no YouTube, toda terça-feira às 19 horas até o dia da prova, tem uma aula nova, uma aula completa com tudo que você precisa saber para o seu processo seletivo e alcançar a sua tão aguardada vaga, sua classificação. Se você não me conhece, eu sou a Carol, além de professora, eu sou psicopedagoga e esse canal é um canal voltado para educação. Se você é professor ou professora, não esqueça de se inscrever, porque toda semana eu estou aqui trazendo vídeos novos, tá? Mas vamos lá para o nosso curso, para a nossa aula. Quando a gente vai estudar, a primeira coisa, então, é pegar o lápis, o caderno, a caneta e registrar as informações importantes. Ou seja, precisamos estudar de maneira ativa, prestando atenção em cada detalhe que eu vou dizer aqui. Mas, ó, já vou adiantar. Para o professor da rede, hoje a aula vai ser uma aula fácil. Por quê? Porque há algum tempinho já, a rede do estado de São Paulo já vem falando nas suas formações, os materiais digitais, sobre Doug Lemove. E muito daquilo que nós vamos ver na aula de hoje, nós realizamos em sala de aula. Só o que acontece? Às vezes a gente não dá o nome da técnica exata. Nós, professores, já realizamos muitas das técnicas que estão aqui, mas a gente simplesmente não nomeia como Doug Lemove vai nomear, tá? Então, hoje nós vamos abordar as 15 técnicas presentes no edital, tudo bem? Então, essa é a aula 2 do curso da parte geral para o processo seletivo, beleza? Primeiro de tudo, eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho como a FGV, ela cobra o Doug Lemove, tá? Primeira coisa, o julgamento situacional. O que significa? Que a FGV, ela descreve uma cena da sala de aula e você identifica qual técnica está em uso ou qual está sendo violada. Vai ter uma situação da professora Ana, da professora Maria, e você vai precisar identificar qual é a técnica que a professora Maria está usando. Olha só o exemplo. A professora aguarda 4 segundos em silêncio antes de aceitar as respostas. Seria essa, talvez, a técnica 33? Uma outra coisa que a FGV também traz em suas provas, que é o distrator, ou seja, aquilo que está quase certo e que faz você errar na sua prova, tá? A alternativa errada usa palavras pedagógicas corretas, mas tem um detalhe conceitual que invalida completamente. Então, muita atenção nos distratores, naquelas palavras que são absolutas, sempre, nunca, muita atenção nesse distrator. Improvisou habilmente, em vez de planejou preventivamente, ou seja, muda tudo o conceito. São palavras certas, né? Mas numa situação errada. Outra coisa, o vocabulário-chave. A FGV, ela vai exigir que você domine os conteúdos com o vocabulário correto das técnicas. Cada técnica, ela tem um termo âncora. Então, você vai precisar identificar o termo e marcar certo. Tudo bem? Tudo certo? Maravilha! Quem é Doug Lemove? Doug Lemove é um pesquisador e diretor educacional americano. Ele foi até as escolas públicas de alto desempenho lá dos Estados Unidos, entendeu? Então, para ele, a excelência docente não é um talento inato. Ninguém nasce assim com um talento de ser professor. É um conjunto de técnicas replicáveis. O que eu posso fazer, você pode fazer, o outro professor pode fazer, vai aprender e vai aplicar e vai chegar no resultado. Então, ele acredita nisso, né? E Doug Lemove, ele tem um olhar bem tecnicista, mas a gente vai discutindo ao longo do percurso sobre isso. A equidade se constrói com altas expectativas e gestão do aprendizado em tempo real. Então, lá na sala de aula, em tempo real, nós temos altas expectativas em relação ao aprendizado do aluno e vamos, enfim, construindo esse conhecimento junto com os estudantes. Essa é a terceira edição, a qual está pedindo no edital para professor
do Estado de São Paulo, processo seletivo, que é a edição de 2023. Só uma curiosidade aqui, as edições passadas, ela tem sim, basicamente a mesma estrutura, mas essa edição, essa terceira edição, ela mostra ali o passo a passo de como realmente fazer de uma maneira mais aprofundada e, além disso, traz mais algumas técnicas. Essa é a diferença em relação a essa edição e as edições anteriores, tá? Mas o que vai cair na nossa prova, Carol, o que eu preciso saber? 15 técnicas em 5 grupos temáticos. E eu separei esses grupos temáticos bem divididinho, assim, pra gente ter realmente clareza. Esses grupos temáticos são como se fosse, assim, os capítulos. Então, o primeiro capítulo, ele vai falar de planejamento, o outro capítulo vai falar de gestão de sala de aula, é como se fosse isso, tá? Só para vocês entenderem. Tudo bem? As técnicas, elas são intencionais, então eu planejo antes as técnicas, eu sei aonde eu quero chegar e eu uso uma técnica para facilitar o aprendizado do estudante, para melhorar a minha gestão de sala de aula. Então vem nesse sentido, é como se fosse um guia, gente, que o Lemove traz como passo a passo para você aplicar as técnicas em momentos planejados e extrair o melhor do estudante, né? Para você conseguir dar uma aula nota 10. Seria basicamente isso. Esse é o mapa dos 5 grupos com as 15 técnicas diferentes. Primeiro grupo, planejamento para o sucesso. Vamos retratar sobre planejamento. Nas técnicas 2 e 4, planeje para o erro e planeje em dobro. Depois, verificação em tempo real, que é o segundo grupo. Técnica 6 e técnica 12. Depois nós temos o grupo 3, rigor e altas expectativas que nós devemos ter em relação aos nossos estudantes, com a técnica 15, técnica 16 e técnica 17. Sem escapatória, certo é o certo e puxe mais. Depois o grupo 4, estrutura, ritmo e escrita, com a técnica 26, 33, 38 e 43. Arremate, tempo de espera, todo mundo escreve, virem e converse. E por último, o nosso grupo 5, comportamento e caráter, tá? Que seria aqui a técnica 52, técnica 54, técnica 59 e técnica 60. O que fazer, torne as expectativas visíveis, discurso positivo, elogio preciso. Gente, eu sei que vendo isso aqui parece que dá um desespero no coração do professor, tá? Mas no decorrer da aula a gente vai conversando e vocês vão ver que as técnicas, os nomes, já dão dicas pra gente do que se trata essa técnica, de como realizar. Então aqui eu vou dar um panorama para vocês de uma maneira geral daquilo que você precisa saber de forma objetiva, direto ao ponto, para identificar na hora da prova, tá bom? Mas vamos lá. Conversando primeiro sobre o grupo 1, planejamento para o sucesso. O professor eficaz não reage ao erro, ele planeja para que o erro não seja surpresa. Que o professor, ele já vai saber qual é o distrator, aonde que o estudante vai errar. Enfim, ele planeja isso, já está dentro do planejamento, já está mapeado quais são as possíveis dúvidas, os possíveis erros, enfim, que o estudante pode ter, tá bom? Então vamos lá. Qual é esse conceito então? Planeje para o erro. Antes da aula, o professor antecipa ativamente os erros conceituais e procedimentais mais frequentes dos estudantes e planeja, com antecedência, a intervenção imediata para cada um. O improviso na hora do erro é substituído pela correção pré-planejada. A gente olha qual é o distrator, enfim, identificamos aquilo e, ao invés de ser pego de surpresa, poxa, mas eu falei, você não entendeu, não prestou atenção, nós já sabemos que aquilo pode ser uma dificuldade. Quais são os termos-chave que a FGV vai cobrar? Antecipação ativa, respostas pré-planejadas, mitigação do equívoco, ou seja, onde que o estudante pode se enganar. Olha o exemplo. Antes de ensinar equações, a professora Lara lista os 3 erros mais comuns que seus alunos cometem: sinal trocado, operação invertida, esquecer o zero. Prepara uma intervenção específica para cada um e treina como vai corrigi-los antes de entrar na sala. Então, olha que importante esse planejamento certo antes de entrar na sala de aula, tá?
E aqui é um distrator, ó. O professor habilidoso reage ao erro com improviso, demonstrando o domínio do conteúdo. Não, se aparecer isso aqui lá na sua prova, tá errado. A intervenção ela deve ser pré-planejada, antes da aula, não improvisada durante o erro. Isso demonstra que o professor, ele tem sim domínio do conteúdo. Técnica 4, ainda nesse grupo de planejamento. Planeje em dobro. Olha o conceito. O planejamento é estruturado por uma tabela, T-chart, né, simétrica, que detalha, minuto a minuto, o que o professor faz e como os alunos fazem simultaneamente. O objetivo é eliminar tempos ociosos e garantir que o engajamento do estudante seja visível e verificável, tá? Então, uma tabela, um T-chart, que é um engajamento visível da gestão de tempo pedagógico. E o que o professor faz? Ele vai apresentar a pergunta-problema, ele circula e observa as duplas, ele sistematiza as respostas no quadro. E os estudantes, o que eles fazem? Eles vão ler o enunciado individualmente, eles discutem em dupla por 3 minutos, registram a síntese no caderno. Então, planeje em dobro, gente, é como se a gente ali, cada minutinho da aula, organizasse o que vai ser feito. Por exemplo, 10 minutos, introdução, 20 minutos, o aprofundamento, mais 10 minutinhos para sistematização, ou seja, o professor ele vai pensar cada minutinho da aula o que vai ser feito. Eu acho que essa é tranquila. E aqui, gente, nós temos a tabela com o senso comum e realmente o que vai parecer certo lá na FGV, que é o distrator que conversamos lá no início da aula, e o que a banca exige, que é o gabarito correto. Olha só, o professor habilidoso que reage ao erro no momento que ele ocorre, demonstrando domínio do conteúdo. Gente, está errado. Aqui na técnica 2, ó, a intervenção ela tem que ser pré-planejada antes da aula, não improvisada no momento. O professor não improvisa, hein? Vamos pensar nisso. A flexibilidade é incompatível com a rigidez de uma tabela detalhada minuto a minuto. Não. O planejamento em tabela libera o professor para mediação e não engessa. Ou seja, não é porque eu tenho um planejamento realizado ali em minuto a minuto que eu vou ficar engessado nele. A gente sabe da dinâmica da sala de aula. Mas para a prova, eles vão perguntar o que o Doug Lemove disse. Então, a gente vai responder o que ele disse. Porque às vezes é isso, né? A gente faz analogias na nossa cabeça e a gente sabe que na sala de aula as coisas não acontecem dessa forma. Mas na prova eles não estão interessados em saber a realidade. Eles querem o que o autor disse. Então, a gente foca em responder exatamente o que o autor disse. Combinado? Então não vamos entrar aí nesses méritos, mas não é assim. O que importa, gente, é acertar a questão. Vamos lá para o nosso grupo 2, verificação em tempo real. O professor que pergunta entenderam não está verificando, está coletando o autorrelato. O que é o autorrelato? Quando o estudante diz, aquilo que aprendeu, ele vai falar sobre ele. Tá bom? Beleza, Carol. Vamos para a técnica 6. Substitua o autorrelato, tá? Eliminar perguntas retóricas, como tudo bem e entenderam, que geram apenas o autorrelato e substituí-las por amostragem objetiva de verificação direta, produções concretas, luzinhas individuais, cartões coloridos. A compreensão é medida com dados e não com cabeças balançando. Aqui, gente, é como se nós, professores, perguntássemos uma pergunta genérica, por exemplo, pessoal, tudo bem? Vocês entenderam? Aí eles vão responder sim. Então, essa é a intenção da técnica 6, de você substituir esse tipo de pergunta genérica para perguntas mais específicas, ou seja, que realmente vai fazer o estudante refletir e ver se de fato ele compreendeu o conteúdo que foi abordado. Quais são os termos-chave? Ilusão de competência, dados objetivos, amostragem sistemática. Exemplo, em vez de perguntar, entenderam o conceito de fotossíntese? A professora Maria pede que cada aluno escreva numa mini lousa a equação básica e levante. Em 30 segundos, ela sabe quem entendeu e quem precisa de reforço. O estudante ele não precisa dizer, eu não entendi, professora, preciso de ajuda. Só de verificar aquilo que ele fez, nós já entendemos o estudante que ainda não compreendeu, tá bom? E o que está errado para a FGV? O professor sensível interpreta os silêncios e semblantes da turma como indicador de compreensão. Não é isso não. Apenas dados objetivos e mensuráveis
dois constituem a verificação real. O silêncio é autorrelato não verbal, ou seja, nós não queremos esse autorrelato, nós queremos atividades concretas para entender se o estudante sabe ou não. E a técnica 12, Carol, a cultura do erro. Qual é o conceito dela? Criar um ambiente de segurança psicológica em que o erro é tratado como naturalidade e acolhimento, tornando-se fonte rica de dados e diagnósticos. Estigmatizar o erro produz silêncio defensivo. Normalizá-lo produz engajamento real e aprendizagem profunda. Já sabe aquele estudante que tem medo de chegar no professor e mostrar atividade, de falar que errou, de realizar uma pergunta? Nós precisamos normalizar o erro, que o erro faz parte do processo. Vai errar até o momento em que ele, de fato, aprender a fazer, tá? Então, é essa questão de dar segurança para o estudante, para normalizar essa questão que, sim, nós podemos nos enganar. Esses são os termos-chave, tá bom? Olha um exemplo aqui, ó. O aluno diz que a célula tem um núcleo onde fica a fotossíntese. A professora responde: interessante sua ideia. A fotossíntese acontece no cloroplasto. Vamos entender o porquê? Então, olha só, ela normaliza, mas ela corrige imediatamente. Ela não deixa o estudante continuar naquele equívoco. E ó, uma abordagem aqui também que é muito importante de entender, que é essa questão da armadilha. Ignorar o erro para poupar a autoestima, ou seja, eu não vou falar que está errado para não deixar aquela criança ou aquele adolescente triste. Não, né? Nós sim acolhemos aquilo que ele traz, mas nós precisamos sim trazer esse conceito, o conceito correto da questão, enfim, da habilidade do conteúdo, tá bom? O erro, ele deve ser acolhido com naturalidade e seguido de correção imediata. Ignorar é omissão pedagógica. Não podemos omitir os erros pedagogicamente dentro do processo de ensino e aprendizagem. E olha aqui a tabela, ó, com o senso comum, mas sim o que o gabarito exige, o que a banca vai exigir. O professor democrático lê a sala pela linguagem corporal e pelo silêncio. Não, nós não queremos silêncio. Nós queremos o quê? A verificação real exige coleta de dados objetivos e não a leitura subjetiva de sinais. E outra coisa aqui, ó, ignorar o erro evita o constrangimento e preserva a autoestima. Não, o erro ele deve ser acolhido com naturalidade, seguido de correção imediata. Enfim, não é porque o estudante errou que nós vamos deixar o erro, vamos passar a mão na cabeça e vamos ignorar. Não, a gente acolhe de uma maneira tranquila, mas sim, falamos o termo correto, o conteúdo correto. Se você tá gostando desse vídeo, gente, ó, não esqueça de deixar o seu like. Estamos entregando aqui muito gratuitamente e pelo menos um like a gente merece. Compartilha lá no grupo dos professores, mostra o vídeo, enfim, que com certeza se está te ajudando esse conteúdo, vai ajudar outros professores também. Grupo 3, rigor e altas expectativas. São o maior ato de respeito que um professor pode oferecer. Ou seja, nós temos altas expectativas, nós sabemos que aquele estudante, sim, ele pode muito, ele vai longe, tá? E começando com esse grupo, vamos falar sobre a técnica 15, sem escapatória. Qual é o conceito dele, Carol? Quando o estudante recusa a resposta, como não sei, o professor passa para a pergunta definitivamente para um outro aluno, ou seja, o estudante fala, não sei, e aí você vai e chama outro estudante. Não, ele mobiliza a sala para construir uma resposta com pistas ou colegas e retorna ao aluno original para que ele verbalize a resposta final correta. A cadeia de responsabilidade não se encerra sem que o aluno inicial atinja o sucesso. Então, isso é muito bacana, gente, porque essa técnica sem escapatória, o estudante não vai ter para onde fugir. Se ele errou ou não atingiu a resposta integralmente, nós vamos para outro aluno e depois a gente retoma com ele para que ele realmente diga a resposta correta, tá? E quais são os termos-chave que a FGV ela vai usar? A cadeia de responsabilidade, ou seja, ele tem sim a responsabilidade de falar a resposta correta.
né? O fim da linha para esquiva. Sabe aquele estudante que nunca quer responder, que não participa da aula? E sim, né? O engajamento ele vai ser obrigatório. Aqui mais um exemplo prático. Aluno diz, não sei, o professor pede para que um colega dê uma pista, não a resposta. Isso é extremamente importante, porque a gente sabe que na sala de aula tem vários estudantes que são assim mais avançados e eles não dão oportunidade para que o outro estudante pense na pergunta, tá? Então, sim, é pista, não é resposta. Depois que o aluno deu a pista, você volta ao primeiro. Agora você consegue? Repita o que o Lucas explicou. O aluno vai verbalizar e pronto, tá bom? E o que está errado para a FGV? O professor respeita o tempo do aluno, passando a pergunta definitivamente para outro. Isso vai parecer certo, mas não é. Sim, ó. A questão ela deve ser concluída. O aluno original precisa verbalizar a resposta final. Técnica 16. Certo é o certo. Qual é o conceito, Carol? O professor não aceita respostas parciais, vagas, aproximadas como corretas, mesmo que o raciocínio do aluno esteja na direção certa. O rigor conceitual é intransigente. A linguagem técnica e acadêmica exata é o padrão mínimo aceito. Que é certo, gente. Não tem meio certo. Quais são os termos chaves para FGV? O rigor conceitual, a linguagem acadêmica exata e não arredar o pé. Eu vou para outro estudante até que ele fale corretamente o termo. Olha só, um exemplo. O aluno diz que a água ferve quando fica quente demais. O professor responde, você está no caminho, mas qual é a temperatura exata da ebulição da água ao nível do mar? Use a linguagem científica. Aluno, 100 graus Celsius. Professor, isso agora está correto. Olha só, aceitar respostas incompletas ou informal valoriza a cultura do aluno e promove equidade. Não. O rigor conceitual é intransigente. Aceitar o quase certo priva o aluno do padrão de excelência, ou seja, a gente tem altas expectativas em relação aos nossos estudantes. Então, por isso que prezamos pelo quê? Pelo padrão de excelência, tá? Ainda neste grupo temos a técnica 17, que é a técnica Puxe Mais. Essa técnica é muito conhecida já pelos professores da rede. E qual é o conceito dela? Diante de um acerto, o professor não avança simplesmente para o próximo conteúdo, exigindo justificativas lógicas. Como você chegou a isso? Processos metodológicos ou aplicação do conceito mais complexo? Ele dá uma resposta, beleza, mas a gente pega essa resposta e vai aprofundando o conteúdo. Isso, mais uma vez, demonstra as altas expectativas que nós devemos ter em relação aos nossos estudantes, segundo Doug Lemov. Quais são os termos-chave da FGV? Extensão de aprendizado, desafio cognitivo, esforço produtivo adicional. Mais um exemplo aqui para vocês, ó. O aluno acerta que a proclamação da República foi em 1889. Professor, certo, mas me diz uma coisa, por que nesse momento e não em 1870, quando o movimento republicano já existia? Quais fatores convergiam em 1889 especificamente? Ou seja, vai aprofundando o conteúdo a partir da resposta que ele dá, tá bom? Então, por isso que a técnica se chama Puxe Mais. E quando eu disse lá no início da aula que os nomes das técnicas já vão nos dando pista, é exatamente por isso, tá? Após um acerto simples, o professor avança rapidamente para o conteúdo para otimizar o tempo. Não, ele não vai avançar rapidamente para ganhar tempo, não. O acerto é ponto de partida para o aprofundamento. O acerto ele é uma oportunidade para aprofundar. Muito bacana. E aqui nós temos, olha, a tabela do que parece certo lá para a FGV, mas o que a banca realmente exige, que é o nosso gabarito correto. Ó. Passar a pergunta para outro aluno, respeita o tempo e evita constrangimentos. Não. Lá na técnica 15, o aluno inicial precisa verbalizar a resposta final, por mais que outros estudantes tenham ajudado, tenham dado pistas, tá bom? Aceitar a resposta aproximada valoriza a linguagem do aluno e é mais inclusivo. Não. O rigor conceitual lá na nossa técnica 16 é intransigente. Resposta incompleta não é acerto. Então, a gente vai puxando ali até realmente o estudante saber, enfim, dar a sua resposta correta.
Após o acerto, o professor avança para não perder o ritmo da aula. Não! Na nossa técnica 17, o acerto abre espaço para o aprofundamento. Como você chegou a isso? Mas e aquilo? Como é que acontece? Enfim, é uma oportunidade de se aprofundar naquilo. Tudo bem? Você já aprendeu 7 das 15 técnicas. Olha só, pareceu muito difícil lá no começo, mas agora eu sei que tá ficando mais tranquilo, tudo bem? Todas as aulas do canal são gratuitas, como eu disse anteriormente, mas se você quiser aprofundar os seus conhecimentos, eu preparei um material, uma apostila completa com os 15 termos, as tabelas da FGV e questões por um valor, gente, extremamente simbólico, tá? O link tá na descrição e você decide quando quiser, tá? Mas ainda nós temos termos incríveis para vir. Nos grupos 4 e 5 pode ser o que cai exatamente na prova. Então fica comigo até o final desse vídeo para a gente descobrir o que é. 4. Estrutura, ritmo e escrita. Cada minuto da sua aula conta. A escrita antes da fala, o silêncio antes da resposta, a saída com os dados, tá? Nesse grupo 4, gente, a primeira técnica é a técnica 26, que é o arremate, ó. Conceito, o que é? Primeiro, segundo e terceiro minuto final, antes da aula, o professor aplica um ticket de saída, né? Uma atividade individual rápida que coleta os dados reais sobre o aprendizado do dia. Esses dados guiam o planejamento da aula seguinte. O arremate fecha a aula com evidência, ou seja, vou realizar uma atividade para ver se eles realmente compreenderam o conteúdo dessa aula com 3 minutinhos. Gente, essa técnica eu acho muito interessante, tá? E olha só, os termos-chave que a FGV costuma cobrar. Ticket de saída, avaliação formativa diária, feedback instantâneo. Exemplo, faltando 2 minutos, a professora projeta. Escreva em uma frase o que é antecipação ativa e dê um exemplo. Cada aluno entrega o papel antes de sair. À noite, a professora agrupa as respostas por nível e já sabe o que revisar amanhã. Pede para o estudante escrever o conceito que foi estudado, você verifica aquilo e realmente você vai saber se eles compreenderam ou se não, tá bom? E aqui um distrator que a FGV costuma usar. Os minutos finais devem ser usados para a arrumação da sala ou conversa livre de fechamento. Gente, isso parece já errado, né? Mas não, para a FGV o que tá certo? Os minutos finais são coleta ativa de dados de aprendizagem como ticket de saída. Técnica arremate, eu vou arrematar, ver se realmente eles compreenderam ou se algum conteúdo ainda precisa ser revisado. Passando adiante, nós temos a técnica 33, que é o tempo de espera. Qual é o conceito, Carol? Após formular uma pergunta complexa, o professor mantém uma pausa intencional de 3 a 5 segundos antes de aceitar a resposta. Esse silêncio estruturado permite que toda a turma processe a pergunta e não apenas os alunos mais rápidos. Eu disse também anteriormente que é isso, né? Às vezes acontece. Aquele estudante que é mais rápido, que ele já sabe um pouquinho mais. Enfim, não. A gente dá essa pausa de 3, 5 segundos antes de aceitar o quê? A resposta. E quais são os termos-chave da FGV? Processamento estruturado, democratização da fala, ou seja, todo mundo fala. Aqueles que estão um pouquinho mais avançados, aqueles que têm mais dificuldade, todo mundo tem a oportunidade de falar. E sim, a qualidade da resposta. Muitas vezes a gente responde sem pensar. E essa técnica de tempo de espera diz exatamente isso, para a gente esperar, raciocinar antes de dar qualquer resposta. E o que pode ser um distrator para a FGV? O professor dinâmico aceita a resposta do primeiro aluno e levanta a mão. Prova de agilidade, não é isso. E sim, o que está correto? O silêncio intencional pedagógico de 3 a 5 segundos é a chave e não a velocidade da resposta. Gente, o que importa é responder corretamente, tá? E a técnica 38, todo mundo escreve. Gente, essa é uma técnica muito conhecida pelos professores, a gente fala muito sobre ela. Antes de abrir qualquer discussão
oral, o professor exige que todos os alunos façam um registro escrito individual de suas ideias. A escrita prévia funciona como andaime cognitivo que organiza o pensamento e eleva a qualidade das participações orais subsequentes, ou seja, escrever aprimora a resposta do estudante, eleva a qualidade, tudo bem? O que é um conceito-chave para a FGV? Registro prévio de pensamento, andaime cognitivo e rigor na escrita. Escrever é importante. Na técnica 38, todo mundo escreve. Olha aqui um exemplo. Ó. Antes do debate sobre o estatuto da criança e do adolescente, a professora pede 2 minutos. Escreva no caderno a sua posição em um argumento. Depois, abre o debate, tá? As falas são mais estruturadas, os alunos participam. E olha o que está errado aqui para a FGV. Debates puramente orais imediatos são mais dinâmicos e inclusivos do que a escrita prévia. Não, isso está errado. O que está certo para a FGV? Sem a escrita prévia, a discussão resulta em participações rasas, monopolizadas pelos mais desinibidos. Então, sim. Todo mundo escreve, tá? E eu acredito que essa é uma das técnicas que a gente mais usa em sala de aula. Então, intencionalmente, a gente planeja, é uma técnica muito bacana que eu, Carol, particularmente, gosto bastante quando eu estou dando aula. E a técnica 43, Carol, virem e conversem, é uma outra técnica também bem conhecida por nós professores. Mas qual é o conceito dela? Discussões rápidas estruturadas em duplas, com instruções de transição exatamente rígidas, tempo curto e pré-definido, sinalização clara de início e término, e uma pergunta gatilho específica. O controle temporal preciso é o que garante a eficácia da dinâmica. Quais são os termos-chaves? Duplas estruturadas, gerenciamento transicional e eficiência temporal. Exemplo, virem para um colega do lado, tem 90 segundos para decidir. A técnica 15 e a técnica 16 são opostas ou complementares? Expliquem com um exemplo, comecem, e aí fica um cronômetro visível e a gente dá esse tempo para o estudante conversar, mas olha, isso precisa ser direcionado, tá? E aí quando a bomba estoura ou quando o cronômetro apita, né, vamos ouvir as duplas, a gente para e começa a ouvir as discussões, tá? Então a técnica 43, virem e conversem. E o que tá errado lá para nossa FGV? Discussões abertas em grandes grupos sem tempo definido, respeitam a espontaneidade dos alunos, isso está errado. O que está certo? O sucesso da técnica depende de controle temporal rigoroso. Sem ele, é a conversação, não a aprendizagem. Nossa tabelinha do que parece certo, mas sim do que a banca exige. Os minutos finais devem ser usados para descanso ou arrumação da sala? Errado. Os minutos finais são a coleta ativas dos dados como ticket de saída. Lembra do que eu disse anteriormente lá da técnica 26? Eles vão realizar uma checagem para o professor realmente entender se eles compreenderam o conteúdo ou não. O que está errado também para a FGV? O professor dinâmico aceita a primeira resposta para manter o ritmo. Não. Sob o olhar da técnica 33, a pausa de 3 a 5 segundos é intencional e obrigatória e democratiza o pensamento. E o que também está errado? O debate oral imediato é mais dinâmico e inclusível do que a escrita prévia. Não. Na técnica 38, todo mundo escreve, sem escrita prévia, a discussão é superficial e monopolizada pelos mais inibidos, aqueles que respondem tudo antes, tá? Discussões abertas em grandes grupos respeitam a espontaneidade? Não. A técnica 43, virem e conversem, depende de transições rígidas e tempo pré-definido, ou seja, precisa de direcionamento. Olha, estamos terminando, hein? Fica comigo até o final desse vídeo, que esse é o último grupo e ainda teremos uma questão comentada para a gente realizar e treinar tudo aquilo que aprendemos hoje. Grupo 5, comportamento e caráter. Gestão de sala não é controle, é a criação de condições para o aprendizado acontecer, tá? Técnica 52, o que fazer? Qual é o conceito? Substituir apelos morais abstratos, como comporte-se, por instruções positivas, específicas, concretas e sequenciais, que descrevem exatamente o computador físico observável esperado para o aluno. O foco é no que fazer e nunca no que fazer. Então, vamos pensar na psicologia seguinte, Para, fica quieto no lugar, chega disso.
Então, ao invés de dizer, nós falamos aquilo que nós queremos que o estudante faça, postura adequada, abra o caderno. Quais são os termos-chave da FGV? Instrução positiva e acionável, comportamento motor observável, clareza e especificidade. Eu digo especificamente aquilo que eu quero que o estudante faça. Em vez de prestem atenção, a professora diz, olhos aqui na frente. Caneta no caderno, página 34 aberta, traz instruções concretas, sequenciais, observáveis. Nenhum aluno pode alegar que não entendeu o que é esperado, ou seja, eu digo aquilo que eu quero que eles façam, não aquilo que eu não quero que eles façam, né? E que é um distrator para FGV? O professor usa apelos morais genéricos, sejam responsáveis, respeitam os colegas para gerir a sala. Para o Doug Lemov, isso está incorreto, tá? E o que está correto para FGV? Os comandos motores específicos e observáveis. Abre o caderno na página 15, coloque o estojo no canto da mesa. Então, essa é a técnica 52, o que fazer. E a técnica 54, torne as expectativas visíveis. Qual é o conceito, Carol? Estruturar, ensaiar rotinas físicas e materiais, posturas e transições até que se tornem automáticas. Antes de querer já que eles façam tudo certinho, eu vou ensaiando até chegar um momento que vai se tornar automático da rotina. A automatização procedimental libera a capacidade cognitiva dos alunos para a aprendizagem, em vez de consumi-las na gestão das transições. As rotinas padronizadas, nos anos iniciais a gente faz muito isso, né? Temos sim a nossa rotina pré-estabelecida e sabemos que a rotina dá segurança para os estudantes. E a rotina, olha o que ela traz: automatização procedimental, a arquitetura de sala, ou seja, ele já sabe passo a passo porque todos os dias acontece da mesma maneira. Olha um exemplo aqui prático. Na primeira semana de aula, a professora treina a rotina de distribuição dos tablets. Quando eu disser agora, fileira por fileira, peguem o tablet pelo número. Vamos praticar. Após 3 ensaios, a transição leva 40 segundos sem caos. Vai ensaiando até que aquilo se torne algo natural. Tá bom? E o que está errado para a FGV? Caos em uma atividade prática decorre da infraestrutura precária da escola pública. Não, está errado. Mas o que está certo? A falha decorre da ausência de rotinas físicas previamente ensaiadas e não da infraestrutura. E a técnica 59, discurso positivo. Qual é o conceito? O professor narra comportamentos adequados que já estão ocorrendo em sala, pressupondo que os alunos queiram cooperar. A narração positiva dos exemplos de conduta correta inspira o contágio social sem gerar confronto ou desgaste da relação docente e discente. Quais são os termos-chave? Ações construtivas, pressuposições de boa-fé e o clima construtivo. Olha um exemplo prático. Em vez de vocês estão bagunceiros demais, a professora diz com a voz normal. O grupo da janela está com o caderno aberto e pronto. O grupo do fundo também. Estamos quase todos concentrados. Os desatentos se ajustem sem ser confrontados. E o que está errado lá para a FGV? O professor repreende verbalmente os alunos desatentos com rispidez como solução de gestão. Não, o que está certo lá na prova para a FGV é narrar os comportamentos positivos dos que cooperam, gera contágio social, sem confronto. Ao invés de entrar no confronto com o estudante, bater boca com ele, eu elogio quem está fazendo algo correto e esse contágio social ele vai tomar conta da sala e os outros vão ficar quietinhos. É isso que Doug Lemov diz na técnica 59 do discurso positivo. Técnica 60, elogio preciso. Qual que é o conceito, hein, Carol? Eliminar elogios vagos, excessivos ou focados em qualidades inatas. Você é incrível. O elogio deve ser específico, proporcional, focado no esforço real do processo. Elogios inflacionados geram dependência emocional e descrédito progressivo. Ou seja, elogio ao esforço, proporcionalidade pedagógica e autenticidade. Olha o exemplo aqui. Ao invés de parabéns, você é muito inteligente, a professora diz, notei que você revisou o cálculo antes de entregar e encontrou o próprio erro. Isso é exatamente o que faz diferença no longo prazo. O aluno sabe exatamente o que foi reconhecido.
E o que está errado para a FGV? O professor elogia com entusiasmo excessivo qualquer comportamento, motiva e eleva a autoestima. Isso está errado. E o que está certo? O elogio deve ser específico e proporcional ao esforço real. Elogiar o trivial desvaloriza o elogio. Vejo aquilo que o estudante fez e faço realmente um elogio de acordo com aquilo, tá? Não é algo genérico para todo mundo. Vamos para a nossa tabela de revisão. O FGV cobra e o senso comum, o distrator, o que está errado. Vamos lá. Apelos morais e exortações abstratas, por exemplo, comporte-se, são suficientes para gerir a sala? Errado. Caos em atividades práticas revela a precariedade da infraestrutura pública? Não. Repreender verbalmente os desatentos demonstra firmeza docente? Isso também não, está errado lá para a FGV. Elogiar com entusiasmo qualquer comportamento motiva e eleva a autoestima do aluno? Também está errado. Mas o que a banca exige? Qual que é o gabarito correto? Na técnica 52, comandos específicos e motores descrevem um comportamento exato esperado. Técnica 54. O caos revela a ausência de rotinas físicas previamente ensaiadas e não a infraestrutura, tá correto. Técnica 59. Narrar os comportamentos positivos dos que cooperam geram contágio social sem confronto. Isso está certo para a FGV. E a técnica 60. O elogio excessivo desvaloriza o reconhecimento que deve ser específico e proporcional ao esforço. E olha aqui, gente, nós temos um glossário de termos-chave do Doug Lemove. Lembrando que, para quem adquirir a apostila, esse material vai estar exclusivamente na nossa área de membros, tá? Que são um glossário, termos de fixação, para não esquecer nenhuma das técnicas que nós vimos aqui hoje, tá bom? Vamos para a nossa questão comentada. Vamos lá. Durante uma aula sobre frações, a professora faz a seguinte pergunta à turma: o que acontece quando somamos duas frações com denominadores diferentes? Após formular a pergunta, ela conta mentalmente até 5 em silêncio, sem aceitar nenhuma resposta. Então, ela escolhe um aluno que raramente participa espontaneamente. O aluno responde parcialmente. A gente iguala os denominadores. A professora diz: você está no caminho certo. Mas me diga, como se chama esse procedimento e qual o primeiro passo concreto? Após o aluno completar a resposta com precisão, ela comenta: notei que você estava pensando com cuidado antes de responder. Isso é exatamente o tipo de raciocínio que faz a diferença. Com base nas técnicas de Doug Lemove, essa sequência de ações docentes combina respectivamente, ou seja, ele quer saber aqui quais são as técnicas corretas, em ordem, tá? Letra A, planeje para o erro, o certo é o certo, discurso positivo. Letra B, tempo de espera, certo é o certo, elogio preciso. Letra C, tempo de espera, puxe mais, elogio preciso. Letra D, sem escapatório, certo é o certo, discurso positivo. Letra E, tempo de espera, planeje em dobro, elogio preciso. Ó, pausa a questão, responde e depois você volta aqui comigo para o gabarito comentado. E a alternativa correta é a letra B. Tempo de espera, certo é certo e elogio preciso. Por que a letra B, Carol? A questão 3 descreve 3 ações em sequências. A primeira ação, o silêncio de 5 segundos antes de aceitar as respostas, ou seja, a técnica 33, exige tempo de espera. 2. Não aceita igualarmos denominadores como resposta completa e exigem a linguagem técnica correta. Técnica 16. Certo é o certo. E a terceira ação. Elogio específico e proporcional ao esforço. Estava pensando com cuidado. Técnica 60. Elogio preciso, tá? Então, por isso, o nosso gabarito correto é a letra B. E por que as outras estão erradas? Letra A. Inclui discurso positivo. O discurso positivo, lá na técnica 39, narra comportamentos adequados que já ocorrem. Aqui, o elogio é direcionado e específico, tá? Então, sim, é a técnica 60. A letra C, porque está errada.
A técnica puxe mais ocorre quando o aluno acerta e o professor aprofunda. Aqui o aluno estava errado, incompleto, e o professor exigiu rigor e não o aprofundamento. Ó, gente, isso é muito importante. Prestar atenção aqui nesses distratores que podem nos fazer errar na hora da prova. A letra D, por que está errada? A técnica sem escapatória, a técnica 15, é para quando o aluno diz não sei. Aqui o aluno respondeu, mas de forma incompleta, tá bom? A sem escapatória é quando ele não sabe, tudo bem? E por último, a letra E, planeje em dobro, a técnica 4. Tá? É sobre o planejamento com tabela antes da aula, ou seja, passo a passo, tem detalhadamente o que vai acontecer no decorrer da aula. E não tá presente na cena descrita, tá bom? Se você quiser estudar com mais profundidade, não esqueça de dar uma olhadinha aqui no link da descrição. E agora eu quero saber, esse vídeo te ajudou de alguma forma? Ficou ainda alguma dúvida sobre Doug Lemov? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Um abraço e até o próximo vídeo. Terça-feira, às 19 horas, estaremos com a aula 3.